14 horas, né? Esse é o horário da nossa live. Então, é importante saudar vocês aí, agradecer pela participação. Carol, Marina, Pedro, são egressos da Univale, que já tem aí uma carreira profissional aí esplêndida, já tem um bom tempo aí na área, e diferenciados, né, diferenciadas áreas e diversidade de atuação, é isso que a gente quer mostrar aqui também, as experiências de vocês, as expertises e também toda a motivação, né, que a gente tem em trabalhar na área da oceanografia. Falar também que hoje é um dia especial, né, que é a questão do Dia do Meio Ambiente, Dia Internacional do Meio Ambiente, dia 5 de junho, e também, né, dia 8, agora segunda-feira, é o Dia Mundial dos Oceanos e o Dia Nacional do Oceanógrafo. Então, para a gente aqui, nós temos duas datas especiais, importantes, que a partir daí nós conseguimos tentar aí, né, unir essas duas datas e divulgar aí o nosso trabalho e a importância dessa profissão que atualmente tem aí demonstrado inúmeras facetas e trabalhos aí que têm sido desenvolvidos durante pelo menos aqui quase 30 anos de curso de oceanografia, tá? Eu queria apresentar para vocês, queria que vocês se apresentassem aí, né, começando pela Carol, Marina e Pedro, falando um pouquinho cada um da formação, né, primeiro, o ano que se formou, qual área que no início do curso vocês escolheram trabalhar, a motivação, né, para estudar oceanografia, e depois a gente vai continuando o nosso papo aí, né, normalmente. Então, começando pela Carol aí, gostaria que tu se apresentasse. Boa tarde a todos. Obrigada, Márcio, pelo convite. É um prazer estar aqui com os colegas também, né, de profissão. E eu me formei na Univale em 2007. E a partir daí a gente foi triando um caminho mais para a linha da educação. Assim, eu me formei dentro da área da oceanografia biológica. Trabalhava com a pesca do berbigão na reserva marinha do Pirajubá, em Florianópolis. E depois que eu me formei, eu fui fazer uma pós-graduação em Barcelona, nessa área de economia e gestão pesqueira. E a partir daí eu comecei a me interessar mais para o lado da educação, assim. E quando eu voltei para o Brasil, vim morar em Garopaba, Santa Catarina, e a partir daí eu comecei a desenvolver um projeto de educação ambiental, que o objetivo é ensinar as crianças sobre o ambiente marinho costeiro de uma forma prática, divertida, lúdica, e tentar plantar uma sementinha aí para eles se tornarem futuros guardiões mirins dos oceanos. É isso. Beleza. Que bom, hein, Carol, que já está plantando sementinhas aí de futuros oceanógrafos, né? Marina, sua vez aí. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigada, Márcio, pelo convite também, fiquei bem feliz. Fico feliz também em encontrar Carol e Pedro por aqui, que a gente também teve bastante contato na faculdade. Eu, na faculdade, me formei na área de oceanografia física, fiz a monografia com modelagem de ondas, né? E logo que eu me formei, eu fui trabalhar em Arraial do Cabo, no IAPM, lá na Marinha. É um instituto de pesquisas da Marinha, né? Pedro chegou a trabalhar lá comigo um tempo, né? No mesmo departamento. E, enfim, comecei lá na área de pesquisa de oceanografia física voltada para o planejamento das operações da Marinha, né? De acústica submarina, para previsão de submarinos e navios navais lá, deles se encontrarem, de como o som se propagava no mar. Um trabalho bem interessante. Depois de um ano trabalhando lá, eu me tornei militar temporário e fiquei mais 2 anos. E aí isso despertou muito em mim a vontade de trabalhar embarcada, né? Eu gostava muito desse contato com o mar e da parte operacional mesmo, né? Da oceanografia, que é a relação com os equipamentos, os dados, etc. E aí eu saí da Marinha e fui fazer um curso de adaptação ao oficial de náutica, no Rio de Janeiro, um curso de 1 ano,
mais um ano de estágio, e comecei a partir de então a trabalhar nos navios da Marinha Mercante como oficial de náutica, que é o piloto, né? É o oficial de quarto de navegação, aquele que fica cuidando da proa do navio, cuida das cartas náuticas, etc. E me afastei um pouco da oceanografia, mas ao mesmo tempo tive bastante contato prático assim no mar, né? A gente contato com correntes, ondas, os próprios animais marinhos que a gente vai conhecendo ao longo do tempo, né? E aí fiquei nessa vida até 2018, que foi quando eu saí para trabalhar nas barcas Rio-Niterói, e no Rio de Janeiro, que é um ferry boat que atravessa ali de Niterói para o Rio de Janeiro. Cerca de até 2.000 passageiros por viagem, né? E eu achava que também ia estar me afastando da oceanografia, mas também tive bastante contato ali com a variação do tempo, das correntes que entram, os animais que entram ali na Bahia. Muito interessante também. E aí também mudei no início do ano agora de trabalho. Estou trabalhando para uma terceirizada da Petrobras em Macaé, no norte do Rio de Janeiro, que trabalho mais com a parte de consultoria plataforma, que as plataformas precisam, elas vão pedindo para a gente, né? E, enfim, mas a parte de oceanografia foi mais mesmo na minha parte que eu estava embarcada no mar e na marinha mesmo, com as pesquisas de apoio às operações deles, né? Ah, bacana, Marina. Eu acho que é uma vida bem diferente de um cotidiano que a gente tem aí, né? Os oceanógrafos de terra, né? De continente aí, com pesquisas, e você direto, né? Com água embaixo do pé, né? Como dizem aí, né? Que estão aí o tempo inteiro balançando aí, né? Vindo para a terra e tendo aquela vertigem, né? Em terra. Então é bacana mesmo. E aí o Pedro, né, que ele não está no Brasil, ele está em Portugal, então o Pedro, ele conseguiu se colocar bem lá no exterior, e aí ele vai contar um pouquinho da história aí, né, primeiro, né, a questão da formação aí, toda a motivação para fazer oceanografia e um pouquinho do que tu tem aí para dizer para a gente. Ok, bom dia a todos, boa tarde aí, que já é começo da noite. Obrigado mais pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com minhas ex-colegas, né? Como a Marina disse, convivemos bastante na faculdade, a Carolina eu sempre encontro lá em Garopaba ainda, a Marina trabalhamos juntos, mas depois ficamos aí muito tempo sem se ver, ela já está até com sotaque carioca agora, então as coisas mudam, né? Em relação, mas se tu falasse da motivação, né, para entrar na oceanografia, eu acho que isso é uma coisa diferente. A oceanografia é um curso muito complexo, um leque muito amplo de possibilidades e quando eu entrei, eu confesso que eu não tinha muita ideia do que era o curso. Não tinha menos ideia ainda do que eu queria ir dentro do curso. Então, é natural, eu acho que as pessoas que não estão na atividade não conhecem, né? Apesar de ser uma profissão um pouco romanceada, pouca gente sabe realmente o que um oceanógrafo faz, e as áreas são muito diversas, há coisas muito diversas aqui, basta ver nós três, vocês vão ver que a trajetória é bem diferente. E então não sabia muito não sobre o que eu ia fazer, e aí à medida que o curso foi andando, é que eu fui entendendo. Uma das motivações que eu tive foi basicamente morar na praia. Acho que é uma motivação que muita gente tem, é poder trabalhar garantido que você vai estar perto da praia o resto da vida. Enfim, e à medida que o curso avançou é que eu fui me encontrando, né? Eu sempre gostei um pouco de exatas, então acabei parando na área da oceanografia física. Minha tese foi na área de ondas e correntes, e que acabou virando mesmo a minha área de especialidade por muito tempo. Eu confesso que a minha trajetória profissional foi um pouco variada, eu acabo sendo um pouco inquieto, fiz várias coisas diferentes, então eu vou mostrar rapidamente aqui a tela, só para mostrar um pouquinho do que eu fiz. E, enfim, não sei se vocês estão vendo aí. Demora um pouquinho, Pedro. Daqui a pouco já aparece para compartilhar.
fica mais fácil eu mostrar alguma coisa para não esquecer de nada, porque foi muita coisa que eu fui fazendo. Ah, ele vai para você autorizar ainda, né? Isso, mas já está chegando aqui já. Bom, Pedro, tu tem uma trajetória bem diversa, eu li ali no teu release, né? E, na verdade, a ideia é tu continuar aí em Portugal, que seria aí para o futuro mais próximo. Não, hoje em dia a gente aguardar a hoje em dia a ideia é continuar em Portugal, mas em vários momentos da minha vida a ideia foi continuar também e apareceu alguma oportunidade e eu acabei mudando um pouco de caminho. Então, isso é uma coisa que a gente nunca sabe, né? Eu sou casado, tenho filhas, então nós estamos aqui muito bem adaptados em Portugal, mas a gente espera ficar aqui muitos anos, né? Vamos ver o que vai acontecer. Na verdade, a minha ideia de mostrar aqui a minha trajetória é justamente para mostrar as possibilidades, né, para as pessoas que estão entrando agora no curso, ou têm vontade de fazer o curso, ter uma ideia das possibilidades, né, como acabam sendo muito amplas, né, e como você tem diferentes caminhos que você pode tomar, setor privado, setor público, e na pesquisa, enfim. Enquanto não apareceu autorização aqui, eu queria perguntar uma coisa para a Marina. Marina, assim, nessa tua trajetória de embarque na Marinha, né, na sua carreira, que na verdade é uma coisa que poucos oceanógrafos ou estudantes têm ideia, que a gente pode também ter uma carreira aí dentro da Marinha, seja ela por concurso, ou seja ela numa situação bem diferente do que você teve, né? Você começou como uma oficial, tenente, que saiu do civil e foi para o militar, né? Então, eu queria que tu contasse só um pouquinho, né, como que foi isso, e saber quais os navios ali, ou quanto tempo tu ficou no mar, como é que foi essa experiência de ficar embarcada, se você embarcou em alguns navios ali. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho essa trajetória dentro ali da Marinha, como é que tu conseguiu entrar ali, trabalhar em projetos e se tornar uma oficial, né? Uma militar temporária. Eu acho que é bem interessante isso, né? A gente ter uma boa ideia que isso é possível acontecer. Sim. Logo que eu me formei, apareceu essa vaga para Arraial do Cabo, né? Eles estavam precisando de um oceanógrafo na área de oceanografia física. E eu mandei meu currículo e fui chamada para trabalhar lá. E depois de um ano trabalhando lá, apareceu um processo seletivo para militar temporário. Inclusive, todo ano abre praticamente, e geralmente tem vaga para oceanógrafo. Mas nem sempre a vaga é lá para Arraial do Cabo. Tem também a DHN, que é a Diretoria de Hidrografia e Navegação em Niterói, que também tem bastante vaga. Geralmente aparece vagas para lá também. E então eu resolvi fazer esse processo seletivo, né, para militar temporário, que o salário era maior, era mais que o dobro do que eu recebia. E eu tinha essa curiosidade também, se seria bom ou não. Passei, aí fiz 3 meses de curso, né? Um período de adaptação que eles falam. Você pode ficar no máximo 8 anos nesse trabalho, sendo que todo ano você renova o seu contrato com a Marinha. E aí, nesse período... Oi, Márcio? Bacana, eu acho que, assim, essa questão de não ser para sempre, né, não ter essa garantia, eu acho que isso é importante, né, porque a cada período você talvez tenha que passar por um teste ou alguma avaliação para poder continuar, né? Eu acho que... tem uma avaliação do seu supervisor, né, e um teste físico, né, que eles chamam teste de aptidão física. E aí, nesse período, eu embarquei em alguns navios ali, alguns avisos de pesquisa, né? Tinha o Diadorim, que eu acho que já não existe mais, não sei. Não existe. Né? Foi para corte, eu acho. Tomara que não exista. Balançava bastante. Aí depois chegou um aviso de pesquisa novo, que é o Aspirante Moura, que eu acho que foi para a base da Marinha no Rio de Janeiro, pelo que eu andei vendo lá no Rio. E também fiz uns embarques em alguns navios externos da Marinha,
que foram lá fazer visita, acho que foi, o que eu lembro foi um navio de desembarque de carros de combate, é DCG Guarapari o nome, que a gente passou uns 3 dias lá, mas foram embarques curtos nesse período, assim. Eu fiz embarque só de 3 dias, às vezes ia e voltava no mesmo dia, depois voltava no dia seguinte, entendeu? Eu fiz ali, nesse período eu fiz mais embarques ali mesmo na área de Arraial do Cabo mesmo, assim, eu não saí para fora. Diferente de outras pessoas que foram para a Antártica ou para Trindade, né, o arquipélago ali, a ilha de Trindade. Então foi uma escolha tua, Marina, foi uma escolha tua não embarcar tanto, não participar tanto de embarques? Não, nesse caso, assim, tudo que eu queria era embarcar naquela época, assim, eu adorava embarcar mesmo, assim, preferia até embarcar do que ficar em terra, então, o embarque que tivesse, eu me enfiava para tentar ir junto, entendeu, participar. Então, realmente foram as possibilidades daquele momento, eu também era nova lá, né, tem embarques que eles dão para as pessoas que têm mais tempo de casa, enfim. E com relação até saiu uma matéria aí, um tema mais polêmico, né? Com a questão das mulheres no embarque, assim, é um tema polêmico, mas eu até gostaria de colocar aqui que é uma situação em que você tem ali, né, uma certa restrição ou alguma situação assim. Acredito eu que você, por muito tempo que você ficou na Marinha, você já estava bem habituada, todo mundo também habituado com você ali. Eu acho que isso não deve ter acontecido contigo nesses pequenos embarques que você teve, né? Na Marinha de Guerra, assim, tinham mais mulheres que embarcavam juntos, geralmente, né? Tinha mais pesquisadoras. E a gente ficava mais nessa parte de pesquisa mesmo, então não tinha muito problema, né? Perfeito. Então, na Marinha de Guerra, com relação aos embarques, eu não tive problema não, assim, nesse sentido. Que ótimo. Não, que bom, maravilha. Pedro, tu não conseguiu compartilhar tua tela, né, Pedro? Dá uma olhada aí. Enquanto isso, dá uma verificada, se você conseguir, aí eu vou perguntar então para a Carol. Tá chegando então, Pedro, chegou aqui. Então, Pedro, vamos continuar com a tua fala ali, depois a gente passa para a Carol. Eu vou passar muito rápido aqui, mas só para realmente, a ideia é isso, é passar um pouco das diferentes possibilidades, né? Então, no meu caso, eu comecei a trabalhar antes de me formar, né? Eu me formei em 2008, na metade, mas um ano antes eu já estava, na verdade, 2007, na metade, e passei 1 ano e meio, mais ou menos, na Aquaplan como estagiário. A Aquaplan é uma empresa em Itajaí, né? Na verdade, eu entrei quando a empresa estava se formando, a empresa cresceu muito hoje, já é uma empresa bastante grande, e que presta consultoria na área de licenciamento ambiental, faz sistemas de monitoramento portuário. É uma empresa muito interessante e que eu aprendi muito na prática, né? Como estagiário, indo para o campo. Eu acho que para o oceanógrafo, o trabalho de campo é uma coisa interessante logo no começo, especialmente é bom, né? Você comentou da diferença do oceanógrafo que está mais acostumado a ficar em terra e outro que vai embarcado, mas alguma experiência de embarque é sempre importante, eu acho, por mais que a pessoa não tenha tanto o gosto disso, né? Eu acho, não sei se ainda faz parte do curso, mas na nossa época, inclusive eu e a Carolina embarcamos juntos no Antares, havia um embarque obrigatório, né? Então a experiência de campo foi uma coisa muito boa na Aquaplan. Logo em seguida eu fui para o IAPM, fui trabalhar com modelagem, que era algo que eu não fazia ainda, eu fui aprender lá, e no mesmo setor que a Marina, né, como ela falou, foi muito interessante. O IAPM é uma instituição de pesquisa da Marinha do Brasil, muito, muito tradicional, tem muitos projetos em diversas áreas da oceanografia, agricultura, muita oceanografia física, mas também questão de tintas bioincrustantes, né, biotecnologia, tem muitas áreas, muitos pesquisadores civis de renome lá, e é uma excelente vitrine, né? Tanto eu como a Marina, entramos lá como bolsistas, então você entra como bolsista num projeto específico, mas acaba que você tem uma visibilidade muito grande lá. E até um pouco em função dessa visibilidade, eu consegui depois uma vaga na CBI, na época só tinha outro nome, a empresa. A CBI também é uma empresa de consultoria, sediada em Florianópolis. Acho que eu vi alguma coisa aqui. Ela tem a sede em Florianópolis, na verdade agora ela se chama SLI,
e ela foi comprada diversas vezes, é uma empresa multinacional, mas lá dentro eu fiquei por 7, quase 8 anos, trabalhando sempre com instrumentação costeira, né? Então, aqui eu fazia trabalho de campo, mas logo mais para frente já tínhamos uma equipe grande, então eu coordenava diversos trabalhos de campo ao mesmo tempo, fazíamos sistemas de monitoramento portuário em tempo real, né? Instalávamos aí equipamentos no mar, às vezes vinha aí um passageiro clandestino, enfim, muito trabalho de campo, mas também muito processamento de dados, muito monitoramento. A consultoria ela tem um ritmo muito intenso, né? Diferente do que a gente vê na academia, nos projetos de pesquisa. Na consultoria, as coisas realmente têm prazos, são feitas com muita velocidade, com muita cobrança. Obviamente que tem um padrão de qualidade que tem que ser seguido, tem todo um ambiente do ambiente privado, de uma empresa privada, que é muito diferente daquilo que você tem, como eu tinha no IAPM, no ambiente de pesquisa, né? Então, foi um aprendizado muito grande, que me deu não só ensinamentos na área da sonografia e nas mais diversas áreas, mas também na área de gestão, de relacionamento com clientes, de coordenação de equipes, né? Nós chegamos a ter 170 pessoas trabalhando nessa empresa, né? Então, foi uma empresa que cresceu muito, muito rápido e se envolveu em muitos projetos em todo o Brasil. Cheguei aí para a Amazônia, para muitos lugares interessantes. Cheguei a embarcar em plataformas também e fizemos muitos projetos bem inovadores, né? Foi uma experiência muito bom do ambiente empresarial, né? Da velocidade, da cobrança, que é o ambiente empresarial, mas com qualidade e tentando sempre ter inovação e pesquisa também. Depois disso, eu passei a trabalhar na Nortec. A Nortec é uma empresa norueguesa que fabrica ADCPs, né? Eu, a vida inteira, tive um relacionamento muito próximo com esses equipamentos. São os perfiladores acústicos de correntes e alguns modelos também medem ondas. A Nortec é uma das 3 líderes do setor no mundo e eles têm uma operação no Brasil e eu toquei essa operação por 1 ano. Era um trabalho também, montamos um escritório em Florianópolis, e foi um trabalho muito interessante. Eu tinha muito mais autonomia, claro, né, como diretor da empresa, e tinha que trabalhar na área de vendas e marketing, que era uma coisa nova para mim, mas tinha também muita parte técnica, de projetar fundeios, de trabalhar junto com as equipes das universidades em ideias inovadoras, e, claro, mantendo contato com a matriz da Noruega. Então, também aí começou um pouco o meu processo de internacionalização, de trabalhar com pessoas de fora do país, na mesma equipe, e começar a entender como é que isso funcionava. No final de 2008, eu e minha família tomamos a decisão de vir para Portugal, e meu primeiro trabalho aqui foi como bolsista. Depois eu posso até falar um pouco sobre isso, né? Aqui na Europa há muitas oportunidades de bolsa, há muito financiamento para pesquisa, e são, obviamente que não é um salário alto, mas é uma coisa que você consegue ter uma vida digna, consegue ter uma vida confortável, né? E, enfim, tudo na vida tem vantagens e desvantagens, mas naquele momento nós queríamos viver aqui, experimentar. E eu trabalhei num projeto muito interessante no Técnico. O Técnico é uma universidade aqui em Lisboa, a principal universidade de faculdade de engenharia do país, e uma das mais interessantes faculdades de engenharia do mundo, e eles têm uma liderança tecnológica na área de energia de ondas, né? Então, eu trabalhei no projeto dessa boia, que está aqui em cima do caminhão. É uma boia para fazer monitoramento oceanográfico, mas ela, ao mesmo tempo, produz energia de ondas. Então, você pode alimentar os equipamentos, em vez de usar, como se faz normalmente, painéis solares, você trabalha com a energia da própria boia, do movimento das ondas, e é uma quantidade muito maior de energia. Então, mais uma vez, eu trabalhei com modelagem de ondas para tentar dimensionar o recurso disponível de energia que tinha no local onde a gente ia fundir a boia. Então, foi também um aprendizado muito grande trabalhar dentro de uma equipe de engenharia, fabricando produto, uma coisa que também foi nova para mim. Isso era uma bolsa. Bolsas têm um período de validade, né? Então, depois do que acabou essa bolsa, eu fui trabalhar na Marinha de Portugal. O Instituto Hidrográfico é um pouco como o IAPM é no Brasil. O Instituto Hidrográfico é um instituto de pesquisa da Marinha de Portugal, talvez até um pouco mais amplo do que o IAPM, né? Ele congrega também a parte de hidrografia, então seria mais como se fosse o IAPM e o DHM juntos.
e faz todas as previsões, as medições de maré, as previsões de onda aqui em Portugal. Tem um papel muito interessante e, principalmente, ele trabalha em projetos muito grandes com parceiros europeus. Então, às vezes, você está no projeto e tem 20 países no projeto, 30 instituições de 20 países diferentes. Então, equipes muito grandes e projetos bem, bem interessantes e que estão, assim, realmente projetos de ponta em termos de investigação, fazendo coisas realmente novas, né? No final de 2019, eu fui chamado para um concurso que eu havia prestado alguns anos antes, em Florianópolis, para trabalhar com fiscalização de meio ambiente urbana. Então, isso é uma virada bem grande no tipo de trabalho que eu fazia. Até então, eu estava sempre mais ou menos dentro da oceanografia física, e aqui eu vim para uma coisa muito mais a ver com social, né? Enfim, que tem outra parte, a parte legislativa, uma outra parte de conhecimento, que não era algo que eu estava acostumado. Mas foi um trabalho interessante também, que eu aprendi bastante. E no setor público, claro, o ambiente é completamente diferente, tanto do setor privado quanto da academia, do setor da pesquisa. Então, por esse lado também foi um aprendizado interessante, as vantagens e desvantagens que você tem em trabalhar no setor público, a questão política, como que isso influencia o trabalho, a fiscalização ambiental, ela obviamente sofre uma enorme pressão política, especialmente em Florianópolis, né, uma cidade que está sempre no limite da expansão urbana, em cima das manchas de meio ambiente, das manchas de florestas, manguezais e da própria praia. Mas ainda assim é possível usar muito conhecimento do oceanógrafo aqui, né, sobre erosão costeira, sobre a própria parte de interação com os manguezais e de poluição urbana. Então isso também é bem interessante. Mas a minha família tinha continuado a ficar aqui em Portugal, mas eu acabei tendo uma outra oportunidade aqui e voltei para Portugal. E hoje eu estou a trabalhar aqui nessa instituição, é o Colab Mais Atlantic, é um laboratório colaborativo, é uma instituição que faz a ponte entre as empresas, as instituições de pesquisa, universidades, ou seja, ela tenta trazer um pouco do conhecimento que é produzido da academia para resultar em soluções práticas, em soluções comerciais, em soluções que vão realmente ter impacto na sociedade. E isso para mim é muito interessante. Como eu havia trabalhado tanto na academia quanto no setor privado, agora eu estou um pouco fazendo a ponte entre esses dois setores, né? A gente pode até conversar mais sobre isso, mas há características muito diferentes. O ritmo de trabalho é completamente diferente, o tipo de cobrança que você tem no setor privado e na academia é bastante diferente. Então, mas os dois são complementares. Uma coisa não funciona sem a outra, especialmente se você quer trabalhar com qualquer coisa inovadora, né? Então, essa é mais ou menos a minha trajetória. Pedro, muito bom a trajetória aí, tu voltou para o Brasil, mas com boas oportunidades aí, né? Eu acredito que a quantidade, a diversidade de oportunidades que tu teve abriu muito a cabeça e hoje realmente tu tem aí uma boa posição em Portugal, né, um reconhecimento também aí com relação a toda essa a trajetória que você teve, né? Eu acho que é bem interessante. Eu vou voltar a falar contigo um pouquinho, mas eu queria falar com a Carol também, né? Carol, ela formou em oceanografia aí, ela tem alguns projetos. Não sei se a Carol voltou muito aí com relação a essa experiência. Eu só queria dizer que o Pedro, né, ele saiu do Brasil ali bem no início da Covid-19, né? E a gente viu que Portugal ali ela teve um modo de restrição ali bem rígido, né? Então não sofreram tanto com relação a isso. E aqui ainda a gente está em casa, né? Então Pedro saiu bem na hora ali, né? 2019, 2020 para Portugal e a gente entrou aqui na crise da Covid-19. Mas eu vou passar para a Carol ali. Tem alguns professores aí, agradecer a presença do professor Gilberto, a presença do professor Gustavo, a presença da professora Kátia, a presença do professor Mauro, né, que também está aí acompanhando, o professor Schwingel, o nosso diretor da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia, o professor Luca,
que está aí prestigiando o nosso evento também. Agradecer os professores, se vocês quiserem dar um recado para eles, vocês podem falar também, dar um oi. E também aí, se tiver alguma pergunta que são direcionadas a vocês aí, vocês podem responder aí, fiquem livres a isso. E, Carol, falar aí um pouquinho aí da tua experiência aí. Eu sei que você está morando num paraíso, né, Garopaba, né, é um lugar aí bacana, já fui visitar aí o teu instituto, né, eu acredito que é um instituto, me corrija, e tem uma vista maravilhosa, né, ali da praia do Siriú, se eu não me engano. Então, assim, fala um pouquinho para a gente aí desse paraíso aí que você está morando e trabalhando. Certo. Eu vou, se possível, mais compartilhar a tela também. Sim. Para ilustrar um pouquinho aqui o nosso trabalho do Instituto, para as pessoas conhecerem. Eu acho que uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Não sei se já chegou aí. Estou aguardando, tá vindo, ok. Chegou. Tá. Enquanto isso, fico bem feliz de saber que temos nossos professores aí nos assistindo, né? E dizer que eu sinto muita saudade da época da faculdade. Eu acho que, com certeza, até hoje, assim, foi a melhor fase da minha vida. Aquela fase de liberdade, de expansão, de começo de carreira mesmo, né? De muito aprendizado. E lembro até hoje de muitas aulas, assim, que vão ficar na minha memória e no meu coração para o resto da vida, e que eu tento trazer isso hoje para o meu trabalho, né? Com as crianças, que é o meu foco hoje de público. Então, queria agradecer, porque hoje eu sei o que é ser professora e a importância que tem isso, né, na vida de uma pessoa, porque até hoje me toca muito o que eu aprendi e a relação que eu tive, não só com os professores na universidade, mas também com os colegas, né. Eu acho que a riqueza da educação é justamente essa relação humana, né. Então, queria agradecer a todos. E eu vou falar um pouquinho aqui o que é o nosso trabalho hoje aqui em Garopaba, né? A gente tem o Instituto Monitoramento Mirim Costeiro. Eu comecei esse trabalho em 2012 como um projeto piloto para a gente testar uma metodologia inovadora de fazer pesquisa e monitorar as praias com as crianças da rede municipal aqui de Garopaba. E com o tempo essa metodologia ela se consolidou e hoje a gente está numa fase de expansão que eu vou explicar um pouquinho para vocês. Mas eu queria falar um pouquinho, primeiramente, dessa foto, né, que para mim ela é bem emblemática e ela resume muito do que é o nosso trabalho. Então, a gente acredita muito no potencial das crianças como os futuros agentes de transformação da nossa realidade, né, e dos problemas que a gente vive a nível global. Não só global, mas local, né. E eu acredito muito que é na infância que a gente tem esse poder de plantar uma sementinha no coração dessas crianças que poderá se desenvolver, né, dentro do processo dele de desenvolvimento como ser humano e a dar uma base, estruturar e um caminho, né, que a criança acredite como um caminho de vida para ela, em todos os sentidos, né, não só na questão profissional, mas nos valores, no estilo de vida, aonde que mora, onde trabalha. E isso eu falo um pouco pela minha própria experiência, né? Tu falou que eu moro em Garopaba, que é um paraíso, e realmente é um lugar muito especial, que eu acolhi como sendo a minha casa, né? Eu não nasci lá, nasci no Rio Grande do Sul. E eu entendo que aquilo que eu aprendi eu preciso retribuir um pouquinho, né? E tentar, de alguma forma, plantar essas sementinhas para que mais pessoas possam ter essa visão do que é esse lugar, da complexidade que ele tem, das riquezas que ele tem, e como se apropriar disso como um guardião. Então, a ideia do nosso instituto e do trabalho que a gente faz é que a gente tente fomentar um pouquinho nessas crianças esse sentimento de pertencimento, né, com o lugar que eles moram, de se apropriar como um guardião mesmo desse lugar, né, um pesquisador e um guardião. Então, a gente trabalha com as crianças da rede municipal, com a proposta de transformar elas em pesquisadoras, né, e monitoras onde elas vivem,
só que de uma forma prática, de uma forma interessante, motivadora, que desperte, né, o interesse das crianças em aprender que lugar é esse, do que é feito aquela areia da praia que ela vai brincar, por que aquelas ondas são diferentes daquela praia, que da praia do lado tem uma areia grossa, é mais inclinada, e a praia que elas moram é uma praia de areia mais fina, mais plana, por que esse ambiente muda, de onde é que surgiu essa água do mar, por que ela ficou salgada, como que se formam as ondas, como que esse é o lugar certo de entrar para tomar banho, que é o lugar mais seguro, questões bem ligadas à oceanografia, né? Mas que as crianças não têm acesso a essa informação, principalmente as que moram no litoral e frequentam a praia, a costa, elas não têm oportunidade de aprender isso na escola. Então, essa foi a maior motivação de criar esse projeto, que era oportunizar para as crianças esse aprendizado, só que de uma forma que despertasse o interesse delas. Então, a gente desenvolveu essa metodologia de pesquisa e monitoramento, que envolve o monitoramento de vários fatores, né, e parâmetros, desde as condições meteorológicas do dia, a questão de monitorar as marés, as ondas e correntes, né, saber a segurança, onde entrar no mar, que seja mais seguro, monitoramento da qualidade da água, com EcoKit de análise, e também a gente ensina um pouco a identificar algumas espécies da fauna e da flora e monitora o que está presente na areia das praias. E é bem interessante, assim, porque desde o primeiro encontro a gente explica para as crianças, né, o que eles vão fazer nas praias, qual que é o trabalho de pesquisa que eles vão realizar e que, de fato, o que eles estão fazendo é um trabalho de pesquisa de verdade, né? A gente está usando ferramentas de pesquisa, não tem nada ali de brincadeira, embora a gente brinque bastante na praia durante a prática, mas a ideia é instigar esse senso de investigador, né? Então, eles ganham camiseta, chapéu de pesquisador do monitoramento, a planilha de campo, e no final eles ganham um certificado também de monitor mirim. Então, aqui tem um exemplo da nossa planilha, o que eles vão preenchendo, né? Eles são os protagonistas, a gente, como educador, só vai incentivando eles a observar e a registrar o dado que eles estão observando na praia. Não vou entrar muito em detalhe, porque o tempo é curto. E aqui tem uma parte da metodologia, que então monitoramento da areia, então a gente faz 3 transectos, eles são divididos em 3 grupos, cada grupo monta o seu, a gente só orienta como que eles fazem, e eles mesmos, com a trena, barbante, estaca, vão construindo a área de pesquisa, né, que são 5 quadrados de 2 por 2 cada grupo. No total, eles monitoram 60 metros quadrados da praia. E aqui a parte de trás da planilha, onde eles registram, cada coluna representa um dos quadrados, e eles vão registrando o que eles encontram, o que é natural, o que não é. A parte da vistoria da praia já entra um pouquinho mais na parte da gestão, que é observar como que esse ambiente, que tipos de estruturas existem ali para que tenha o mínimo de impacto possível, como está sendo gerida essas estruturas, se estão com boa qualidade, se não estão, a parte da análise da qualidade da água também, e um pouquinho da observação da cultura tradicional presente, né, ali na praia que eles monitoram. No final das saídas de campo, num outro dia, a gente retorna na escola para analisar os resultados junto com as crianças, e esses dados ficam com a professora, que pode trabalhar em várias disciplinas, né? Porque é um projeto bem interdisciplinar, a gente trabalha vários conteúdos que estão previstos na grade curricular do 4º e o 5º ano, que são as turmas que a gente trabalha, e as profs podem utilizar esses dados nas disciplinas de matemática, de geografia, de português, de ciências, e nesses 8 anos, né, que a gente tem de atuação desde 2012, a gente já teve trabalhos fantásticos realizados pelas profs, inclusive peça de teatro, música, contação de histórias, produção textual, história em quadrinhos, uma série de exemplos. Temos uma saída para o avistamento das baleias francas, que a gente está numa APA, numa área de proteção ambiental da baleia franca, lá em Garopaba, que é uma área de berçário, né, dessas espécies que ainda estão em risco de extinção, e que a gente leva as crianças para observar. E a gente percebeu ao longo do projeto que não só a questão do conhecimento em si sobre a praia, os oceanos, né, a parte da oceanografia, eles estavam aprendendo, mas talvez o que mais impactava as crianças era a oportunidade de ir para a praia, que era uma coisa que a gente percebeu que eles não tinham, né, esse costume, esse hábito, esse vínculo direto com o mar. Então, embora eles vivessem no litoral, eles frequentavam muito pouco as praias.
E a questão de observar as baleias também oportunizou irem para uma praia diferente da que eles estavam monitorando, porque as escolas monitoram a praia mais próxima da escola, por questão da logística, mas a gente ia muito para a Praia da Gamboa, que é a praia mais ao norte, talvez uma das mais protegidas de Garopaba, para fazer o avistamento das baleias, pelas baleias se concentrarem mais nessa praia. Então, era uma oportunidade para as crianças visitarem uma praia diferente, que elas não conheciam, a maioria delas, e avistar as baleias, que era também uma oportunidade que a maioria nunca tinha feito, né? Nunca tinham visto uma baleia. Aqui tem alguns indicadores, né, do nosso trabalho. Então, a gente já formou mais de 2.200 monitores mirins do 4º e 5º ano, de 12 escolas municipais de Garopaba, já foram mais de 200 saídas de campo, quase 300 oficinas nas escolas. A gente monitora 11 praias em Garopaba, quer dizer, desculpa, são 7 em Garopaba e 4 em Ubatuba, em São Paulo, que depois eu vou falar um pouquinho. E no total, somando mais as nossas oficinas em eventos e na sede, a gente já impactou em mais de 30 mil pessoas. A gente tem placas informativas nas praias, então, em cada uma das praias monitoradas tem uma placa bem na entrada da praia, na principal via de acesso, que diz praia monitorada, alunos da escola, e vem o nome da escola municipal, e a gente enfatiza ali, né, alguns resultados que, principalmente dos resíduos, né, que são coletados pelas crianças, justamente para chamar a atenção das pessoas que estão chegando ali, que existe um problema na praia, existe um impacto ambiental, e para que elas possam ajudar a cuidar, né, daquele ambiente. E a foto das crianças na placa também, a gente percebe que é bem simbólico, e as crianças se apropriam muito mais quando elas se veem ali, né, no trabalho delas, sendo divulgado para toda a comunidade e para os turistas. E também é um marco, assim, que as pessoas acabam conhecendo muito o projeto através dessas placas, né, porque no verão a gente tem aí mais de 200 mil pessoas que passam por Garopaba, uma área bem turística. Aqui tem alguns exemplos de premiações que a gente já recebeu ao longo desse período todo. Talvez o mais significativo é o Prêmio América Latina Verde, que foi a nível da América Latina, né? A gente ganhou como melhor projeto na categoria Oceanos, em 2017. A gente está hoje como um comitê voluntário da Conferência dos Oceanos da ONU, na ODS 14, e também a gente vai estar fazendo agora uma parceria com a Sustainable Ocean Alliance, essa rede que tem de jovens líderes, né, pelos oceanos. A gente vai ter um hub lá dentro do monitoramento mirim. A gente tem uma sede no Centro Histórico de Garopaba, que é um mini museu do mar e também um espaço de oficinas no contraturno, onde a gente recebe as crianças das escolas e de outros municípios da região e faz oficinas de arte e educação. A gente teve uma programação, assim, esse verão com oficina de nós náuticos, identificação de espécies, tem a parte das expedições científicas, que é muito campo, explorar, fazer trilha. Então, a gente está sempre aí buscando inovar um pouquinho. E já para finalizar, então, a gente tem um sonho, né, que é a nossa missão institucional, que é desenvolver uma rede de guardiões mirins dos oceanos, aí, não só no Brasil, mas voando mais longe, né, no mundo inteiro, onde a gente conseguir chegar, que é justamente fazer com que, tentar fomentar essa educação no máximo possível de escolas, né, e comunidades litorâneas, para que as crianças tenham essa oportunidade de conhecer mais sobre esse lugar onde eles moram e saber preservar, né, valorizar esse lugar. E a ideia é conectar essas crianças através da tecnologia, usando as redes sociais, usando uma plataforma, um banco de dados, onde elas também possam alimentar com os resultados, fazer intercâmbio, videoconferência entre as escolas, desenvolver aplicativos para que elas possam estar ali também inserindo os resultados, trocando ideias, games cooperativos, né, desafios, enfim. A gente começou já no passado capacitando educadores, então a gente já tem uma unidade replicadora em Ubatuba, em São Paulo, que vai continuar aí pelo menos mais 2 anos, aplicando essa metodologia em 4 escolas municipais. E esse ano a gente fechou uma parceria com o IMA, que é o Instituto de Meio Ambiente do Estado, onde a gente vai capacitar aí quase 200 educadores, né, da rede municipal de educação sobre os oceanos de uma forma geral. Vai ser online essa capacitação em função da pandemia, mas depois 3 escolas nesse ano vão fazer um piloto de aplicar a própria prática, né, de pesquisa e monitoramento nas praias no entorno do Parque do Rio Vermelho. E também estamos começando em Bituba com toda a rede municipal numa parceria com a prefeitura, né, através da Secretaria de Meio Ambiente.
E a gente também agora lançou um mini curso online sobre os oceanos, a gente já está aí na segunda edição. Hoje a gente começou no meio ambiente, né? Começamos a segunda turma, e está sendo bem legal porque a gente está tentando manter essa questão da prática forte, né? Apesar de ser online, com vários experimentos para as crianças, está sendo bastante bacana, porque a gente fechou a primeira turma e as crianças queriam o módulo 2, e agora a gente começou com curiosidades sobre os oceanos. E é isso, gente, essa é a trajetória, né? E o que eu mais queria deixar aqui, talvez, de mensagem é para que cada um aí que está fazendo sonografia deixe tocar no coração, né, o que é essa paixão pelo mar e como que a gente, como sonógrafo, pode contribuir e devolver através da nossa profissão, né, essa participação, assim, em ser aí mais um protagonista e ajudar a transformar todos esses problemas que a gente vê atualmente no oceano. É isso. Bacana, cara. Parabéns aí pelo projeto, né? A gente fica muito orgulhoso aí de vocês três aqui estarem com seus projetos de vida, né? Estarem bem aí dentro da profissão. Como vocês falaram, tocar, né, no coração e realmente amar o que faz, gostar do que faz. Isso naturalmente já vem o sucesso, né? A gente tem aí belos exemplos aí como você. A Marina, eu até conversei contigo antes ali, né? E tu chegou a encontrar colegas oceanógrafos da Univale aí, né, dentro dessa tua trajetória, que trabalharam contigo aí? Sim, primeiro parabéns, Carol, pelo projeto, muito legal, bem difundido já. E Pedro também pela experiência rica que teve, né? Mandar um abraço para os professores também, Kátia, Gilberto, Gustavo, eu fiz estágio com ele durante 2 anos aí na oceanografia geológica, foi muito legal. Acho que é muito rico também, dentro da faculdade, conhecer todas as áreas, né? Estagiar em várias áreas diferentes, acho que isso vale muito a pena. E respondendo a sua pergunta, Márcio, eu encontrei bastante oceanógrafos na Marinha Mercante, trabalhando como oficiais de náutica também. No meu último trabalho, eu trabalhei diretamente com o oceanógrafo, a gente revezava de turno, foi o Thiago Peixe. Encontrei também Fernando Queires, Fernanda Libo, e por aí vai. Trabalhei nas barcas com a Carolina Isotto, que é da FURG, né? Mas encontrei bastante da Univale também. Tinha um outro menino, Roger, também, que fez o curso junto comigo na mesma época. A Leila, lá de Belém do Pará. Então, encontrei bastante gente nesse caminho aí que foi muito legal. E até complementando a sua pergunta com relação à dificuldade das mulheres, né, nessa área, na Marinha de Guerra eu fiz poucos embarques, né, eram curtos, período curtos, então não tive muito problema com relação a isso. Eu era pesquisadora, era separado de militar, era um pouco diferente. Mas na Marinha Mercante já foi um pouco diferente. Na maioria dos meus embarques eu era a única mulher a bordo, né? Uma tripulação, às vezes, de 15 a 17 pessoas. Geralmente eles respeitam muito, né? Mas você tem que se posicionar mais, se colocar mais, você tem que se esforçar mais para ser ouvida, né? E também tive dificuldades quando eu fiquei desempregada, quando chegou a crise do petróleo, né? 2015, 2016, mais ou menos, que eu perdi o meu emprego porque o barco que eu trabalhava era estrangeiro e foi embora do Brasil. E para conseguir novamente um emprego, as empresas não estavam contratando mulheres. É uma realidade hoje em dia ainda, porque eles querem compartilhar camarotes e falam que não tem espaço para as mulheres a bordo, que os camarotes são só masculinos. Então, assim, não é fácil, não tem sido muito fácil, sabe, para as mulheres hoje em dia. Mas a gente tem que se posicionar, falar, né, e, enfim. Vocês têm que... vocês estão na linha de frente para abrir essa barreira, né? Quebrar essa barreira. E realmente, Marina, tem que não desistir, insistir, e junto com as suas outras colegas aí, realmente ter uma posição bem firme
definida e justificar bem a presença de vocês, que não é diferente de ninguém, né? Eu acho isso super importante para que as próximas oceanógrafas que virem aí, que gostam do mar, que querem estar no mar, tenham aí já a sua posição e a sua liberdade para poder trabalhar onde quiserem aí, dentro das embarcações, dos navios e assim por diante, né? Com certeza, eu acho que a mentalidade está mudando bastante em relação a isso, né? Quanto mais o tempo passa, mais abertas as pessoas vão ficando. Obrigatoriamente, eu acho que elas têm que seguir esse fluxo, né? Senão elas acabam se prejudicando, né? Então, assim, eu acho que as coisas estão melhorando, as mentes estão se abrindo e os espaços vão aparecendo. E mesmo que não seja muito fácil, a gente vai criando os nossos próprios espaços também, né? Enfim, é isso. Mas Márcia, em relação a isso, até, desculpa, Marina, te interrompi, mas é porque eu vivi algumas experiências assim também na consultoria, né? Na consultoria nós temos muitos embarques e há uma clara divisão realmente na consultoria de as mulheres acabarem ficando mais no escritório, os homens indo mais para o embarque. E isso em função disso que a Marina está falando, né? A gente pode até vir de um ambiente, vamos lá, mais educado e talvez um pouco mais igual, né, do que a maioria da população, mas nos embarques da consultoria a gente costuma trabalhar em barcos pequenos, que são alugados às vezes de pescadores, às vezes de pessoas que afretam esses barcos pequenos, em localidades pequenas também, muitas vezes isolados, e que o pensamento é muito conservador. Então, a gente tem dificuldade, muitas vezes, de colocar mulheres nos barcos, em função do dono do barco, de não querer, de ter alguma resistência, né? Isso cria uma dificuldade, né? Eu tenho certeza que isso deve estar melhorando aos poucos, é um processo lento, mas como no resto da sociedade, tem que continuar a melhorar. Agora, por outro lado, talvez até em função dessa pressão, acontece um fenômeno curioso, né? Como a Marina falou, as mulheres acabam tendo que se impor mais, ser mais competentes. Então, assim, eu posso dizer com segurança que eu nunca conheci uma mulher no mar, embarcado, ou mesmo também no ambiente militar, né? Como em postos mais de comando do ambiente militar, que não fosse muito acima da média em termos de competência do que os homens que trabalham na mesma função. Então, isso é uma coisa que chama atenção, né? Eu e a Marina tivemos uma chefe lá no IAPM, a Ana Cláudia, comandante Ana Cláudia, hoje ela está lá no CECIM, em Brasília, é uma das, né, comandantes, vamos dizer assim, da pesquisa que é feita pela Marinha no Brasil, e é uma pessoa da mais alta competência, assim como muitas outras pessoas que eu encontrei assim, né? Quando você embarca numa plataforma de petróleo, muitas vezes você tem ali uma comunidade que tem uma pressão extrema, né? Um ambiente extremamente tenso, com 100, 150 pessoas convivendo no mesmo espaço, e você tem 3 ou 4 mulheres, quase sempre, a proporção é absurda desse jeito, mas são sempre da mais alta competência e não raros são as diretoras, as chefes, elas têm uma posição proeminente também como técnicas de segurança na indústria do óleo e gás. As mulheres têm uma posição muito forte na parte de segurança e imagina, então elas têm que controlar o comportamento desses homens que trabalham lá isolados e de todas as origens, estrangeiros e de todos os níveis sociais de educação. Eu já vi muito isso e não me lembro de nunca ter visto, ao contrário do que acontece com os homens. Você às vezes encontra uma pessoa que não é assim tão competente para aquela posição. As mulheres que eu encontrei sempre tiveram no mais alto nível. Então, é um resultado um pouco dessa pressão, né? Um efeito positivo de uma situação negativa, né? Que ótimo, Pedro. Bom, é um assunto que a gente tem aí para discutir, né? Em outras lives até a gente pode fazer, né? Tivemos já postagens nas mídias sociais, né? Mulheres na oceanografia, a gente pode fazer também com a Univale aqui uma live com mulheres na oceanografia, eu acho bem interessante. Eu acredito, pelo sucesso que essa já está sendo, faremos outras, bem provável aí, que eu estou gostando bastante aí da experiência e estou bem orgulhoso de vocês, né, da trajetória, de mostrar a oceanografia, né, nessas diversas
nuances aí de atuação, eu acho bem importante. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês todos aí, é que, principalmente para quem está trabalhando nos projetos, né, vocês estão recebendo estudantes de oceanografia agora como profissionais? Como é que, por exemplo, a Carol no projeto de você ali em Garopaba e o Pedro, principalmente, né, já que a Marina, ela já a própria, né, chefe ali, e até sim, Marina, eu queria saber se de repente existe possibilidade de entrada de estudantes através de estágios ou alguma coisa assim dentro da questão da oficial de náutica ou dentro da empresa ali que você trabalha. Pode começar aí. Carol, o que tu diz? Sim, a gente tem a possibilidade de estágio, mas voluntário, né? Porque a gente é uma ONG e não tem, infelizmente, como remunerar. Mas sempre temos essa possibilidade em aberto para estudantes de oceanografia, né? Se, por exemplo, quiser passar um período em Garopaba ou um período de verão, de férias, ou mesmo contribuir de forma online, né? Agora mesmo com a pandemia não tem muito como. A gente, inclusive, está com a sede fechada em função de trabalhar com crianças. A gente está trabalhando de forma remota, online, em casa, e criando outras estratégias aí de educação. Inclusive, está sendo bem interessante e desafiador ao mesmo tempo, né? Imagino que para vocês também. Mas a gente está vendo que é uma oportunidade, inclusive, para disseminar esse conhecimento com uma abrangência muito maior do que a gente fazia antes, mais a nível local e regional. Então, quem quiser contribuir de alguma forma, quiser somar aí ou aprender, né, pode entrar em contato com a gente. Não sei, depois a gente pode deixar aqui e-mail ou a página. E são sempre bem-vindos. Ótimo. Marina, tu acha que existe possibilidade aí de entrada de estudante no local onde você trabalha? Existem oportunidades aí à vista? Olha, Márcio, no local que eu trabalho, estudante de oceanografia, a princípio eu não vi nenhuma possibilidade para isso, porque eu estou trabalhando no setor de engenharia naval da Petrobras, então seria mais para engenheiros, né? Eu estou um pouco por fora desse sentido, até porque eu entrei em fevereiro, né? E em março a gente já começou a trabalhar em home office, então eu estou um pouco por fora. Já na questão dos embarques, para a pessoa fazer o curso de adaptação oficial de náutica, ela tem que ter alguma formação superior já completa na área de exatas, então também não se encaixa para estagiário, infelizmente. Bom, vamos conversando. Mas, aí, né? Se surgir uma oportunidade, quem sabe. Seria interessante. E Pedro, até por conta que você está fora do Brasil aí, e até o curso de oceanografia da Univale agora tem dupla titulação com a Universidade de Alicante, na Espanha, e Valência, né? Então, essa dupla titulação é de Ciências del Mar, lá na região de Valência, e, a princípio, esse diploma ele vale para a União Europeia, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho essa questão, se realmente na tua vivência aí, a dupla titulação já seria uma vantagem, né, para poder já trabalhar no exterior. E aí, claro, né, oportunizar aí dentro de Portugal estágios, entrar em projetos após a formatura, né, após a formação aqui na Univale com dupla titulação. Olha, Márcio, eu vou voltar um pouquinho, eu já vou falar sobre isso, mas eu quero voltar um pouquinho nessa questão do estágio, porque obviamente que não dá para falar em estágio de estudante da Univale aqui na Europa agora, simplesmente pela questão da distância, né? Mas depois eu posso falar um pouco mais das pessoas formadas, né? Agora, em relação a estágio, eu vivi muito isso, né? E primeiro, assim, recomendo extremamente buscar isso. Não é fácil, as possibilidades muitas vezes são poucas, né? Mas o aprendizado é espetacular, né? Eu agradeço muito a fase que eu tive na Aquaplan, que eu estava ainda estudando e, enfim, ainda no terceiro ano praticamente do curso. E fiz, assim, muitos trabalhos, não só aí em Itajaí, mas também
na Bahia, nós chegamos aí ao Moçambique, na África, fizemos lá 2 semanas de trabalho lá para Vale do Rio Doce, então, isso como estagiário, né, e a experiência é espetacular, e eu garanto que muito da minha formação e do que eu fiz depois disso vem do aprendizado dessa época. Por outro lado, há uma certa dificuldade na consultoria, mas há algum espaço. Mas há estágios, como o que a Caroline falou, que são não remunerados, mas que eu ainda assim recomendo muito. O Projeto Baleia Franca também sempre fez isso, né, Carol? Eu acho que até ela chegou a fazer isso uma época. E tem outros projetos, né? O Projeto Albatroz, o Projeto Baleia Jubarte, que fazem esses estágios de verão, e eu recomendo muito. É um aprendizado de campo que vai fazer muita diferença. É um aprendizado de embarque, é um aprendizado de convivência. A questão do embarque é uma coisa interessante, né? Muita gente entra na sonografia pensando muito no embarque, mas na saída isso é bem filtrado, porque o embarque não é uma coisa fácil. A pessoa realmente tem que ter uma paixão, né? A gente olha para a Marina e vê imediatamente ela falando como ela realmente gosta disso. Eu não posso dizer o mesmo, eu embarquei muito na vida, mas para mim nunca foi confortável. Então, é algo que a gente aprende e o estágio ajuda muito nisso. No mercado brasileiro, nós tivemos o mercado brasileiro, especialmente o mercado privado, ele está muito ligado ao setor de óleo e gás, né? Não tem muito como descolar disso. Ele está ligado a obras costeiras e setor de óleo e gás. E nós tivemos, entre os anos ali de 2011 até 2014, um período espetacular. As empresas cresceram muito, contrataram muito, muitas empresas estrangeiras se instalaram aqui e faltavam pessoas. Eu posso dizer que nessa época a empresa que eu trabalhava saiu de 30, 40 pessoas para 170 e faltavam pessoas para contratar. A gente colocava 2, 3 estagiários em postos que a gente já queria pessoas formadas e ainda não tinha. E tinha que dar uma formação dentro da empresa para poder fazer o projeto, porque realmente foi um momento que o mercado estava muito aquecido, né? Mas é interessante, a empresa que eu trabalhava nessa época, o sócio brasileiro dela era oceanógrafo, e os diretores eram oceanógrafos, então, assim, era quase que um preconceito quando entrava lá um biólogo, um engenheiro ambiental, assim, era uma empresa de oceanógrafos, então a prioridade era muito grande, não só porque a diretoria era dessa área, mas também porque o oceanógrafo tem uma formação muito generalista, muito completa, mesmo quem gosta de biologia acaba sabendo um pouco de exatas e consegue ler um gráfico com uma qualidade muito alta. Então, o curso forma um profissional muito completo, né? Então, eu acho que sempre vai haver espaço. O problema é que no Brasil o mercado da oceanografia, assim como muitos outros, ele flutua muito, né? O Brasil está muito sujeito a crises, né? E agora nós vínhamos num período que o mercado de óleo e gás mostrava uma recuperação, 2018 e especialmente 2019, mostrou uma recuperação, havia boas perspectivas, com empresas novas entrando, e veio a pandemia e derrubou isso tudo de novo, e agora já uma crise política, enfim, agora há realmente um período que a gente espera nos próximos 2 ou 3 anos que as empresas não vão investir pesado em grandes obras, em grandes explorações, e vai ter um período um pouco complicado para o mercado de trabalho aí. Nesse sentido, o que você perguntou sobre vir para a Europa, eu recomendo muito, porque há muita oportunidade na Europa. A Europa, ela vê a crise de uma outra maneira, ela vê a crise como uma oportunidade, né? Há uma semana atrás, a Comunidade Europeia assinou um tratado para injetar 750 bilhões de euros na economia, só que toda esse financiamento ele tem que estar atrelado a iniciativas de economia verde, né? O Green New Deal. Então, que você vai ter muito investimento em energia renovável, em novas tecnologias, em mudança de comportamentos, entende? Então, a Europa ela está tentando usar essa oportunidade da pandemia, que é preciso, né? Todos os governos estão a jogar dinheiro na economia, eles querem jogar dinheiro nas áreas de ponta, na investigação, né? Aqui pesquisa a gente fala investigação, mas na área da ciência e na área da sustentabilidade, né? Não só na investigação, na tecnologia e na área comercial, mas também em projetos de conservação, né? A meta antes da pandemia era ter 10% da área da Europa em terra e também dos mares territoriais da Europa
dentro de unidades de conservação. Pós-pandemia, esse número subiu para 30%. Então, está tendo um efeito muito positivo para a nossa área aqui na Europa, isso. Né? A gente vive um momento interessante, mesmo em Portugal, né? Era para estar acontecendo essa semana a conferência Oceans, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Oceano, que é uma preparação para a década dos oceanos, que nós vamos ter a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Nós vamos ter 2021 até 2030 a década dos oceanos. Eu tenho assistido muitas conferências online e é esperado assim, que a oceanografia avance nesses 10 anos mais do que avançou em todos os outros, em termos de tecnologia, em termos de mercado, em termos de abrangência. Então, o momento eu diria que é muito positivo. Não se pode olhar para o Brasil, para uma crise econômica e pensar, não vale a pena investir nisso, vou fazer um curso aqui com mais segurança. Não é assim, né? Como você falou, a primeira coisa é a paixão, é saber que é isso que você gosta, ou pelo menos testar e gostar, porque aquilo que a gente gosta, a gente faz bem, mas há muita oportunidade, e vai haver muita oportunidade nos próximos 10 anos em função de todo esse movimento que está sendo feito em relação ao oceano. As Nações Unidas realmente estão priorizando isso. A pandemia traz coisas ruins, mas traz coisas boas também. A gente tem eventos, por exemplo, essa conferência de oceano que ia ter aqui em Lisboa, é um evento de altíssimo nível, né? São líderes de Estado, é uma conferência fechada, né? São só pessoas, diretores do Banco Mundial, é um pessoal que a gente não encontra na rua, e a porta estava fechada. Eles não tiveram a conferência foi adiada para o ano que vem, mas teve essa semana toda uma conferência online que as mesmas pessoas participaram, fizeram as mesmas sessões que eles iam fazer na conferência, tudo online, tudo de graça e tudo com acesso livre, né? A gente está tendo isso toda semana, muitos eventos, eu tenho participado em muitos eventos online, está tudo muito aberto, muito de graça. O evento da EGU foi há 2 semanas atrás, é um evento enorme, fantástico, com mais de 1.000 pesquisadores, e que foi todo aberto. Então, a quantidade de informação que está disponível para nós e começar a ver as oportunidades é muito interessante, né? A gente vai ter muita oportunidade nesse macro, de olhar para fora e ver as coisas grandes acontecendo, vindo lá da ONU, vindo das grandes organizações que estão o tempo todo acontecendo, mas também vai haver muita oportunidade nos financiamentos para o micro, para projetos como o da Carol, que tem sucesso justamente por atuar na ponta, junto com a população, tem um efeito societal muito, muito importante, né? E que as grandes organizações não têm acesso a isso. Então, vai ter muito financiamento para esse tipo de projetos. E o que a pandemia traz positivo nisso é liberar as amarras da geografia, vamos dizer assim. A gente não tem que mais não faz mais sentido buscar financiamento em instituições nacionais, ou instituições que estão próximas de você. O mundo agora é digital, então a gente tem agora exatamente o mesmo acesso que a gente tem por uma instituição aí de Santa Catarina, a gente vai ter esse acesso por uma instituição chinesa, japonesa, é exatamente igual, as pessoas vão se ver como se estivessem um ao lado do outro, né? Então, essa digitalização que a pandemia traz vários aspectos positivos. E em relação ao diploma, né, de Valência, é extremamente interessante. Aqui em Portugal, obviamente, qualquer pessoa que tem autorização para trabalhar em um país da Europa, automaticamente pode trabalhar em todos os outros, seja por meio de cidadania, seja por meio de autorização de residência. Existe um processo burocrático para isso. E para trabalhar em projetos que têm financiamento público, em geral, eles demandam que o diploma seja reconhecido no país onde você vai trabalhar. Reconhecer um diploma europeu é um processo bem menos burocrático, mais rápido e mais barato do que reconhecer um diploma brasileiro, que ainda assim pode ser reconhecido, é o meu caso, eu reconheci um diploma brasileiro, mas demora mais, é mais caro, é mais burocrático. Mas eu vejo ainda um outro aspecto que é mais interessante, né? Não a questão do diploma, mas a questão da interação das equipes, né? A pessoa pode estar aí estudando, está lá no grupo do Zé Gustavo e, de repente, conhece alguém, o Zé Gustavo tem contato com alguém da geofísica dessa Universidade de Valência. A pessoa pode sair imediatamente para fazer um mestrado com bolsa, para fazer trabalhar num projeto de investigação aqui, através do contato que se tem, né? Então, esse contato que já existe no mundo da ciência, normalmente
quando você tem um convênio como esse, ele fica ainda mais fácil, né? Agora, eu recomendo para todos essa internacionalização, eu acho que tem muita oportunidade de pesquisa, em breve também de trabalho. Eu acho que a economia azul, que eles têm falado muito, vai expandir muito o trabalho, mas vai expandir na ponta, vai expandir nos países que estão fazendo pesquisa. Isso vai demorar um tempo para chegar, né, nos países que estão usando os resultados dessa pesquisa, né? Então, é importante ter essa noção. Portugal tem feito um trabalho muito, muito sério nessa área. Para eles é um país pequeno, com uma economia pequena, mas que tem um mar territorial enorme, o maior mar territorial da Europa, né? O maior litoral da Europa, o maior mar territorial da Europa, tem territórios ultramarinos, né? Os Açores, a Madeira, e então eles dão realmente muita importância, eu diria que em termos de investimento em pesquisa e investimentos em desenvolvimento de novos mercados, é o topo, é a área que eles realmente mais investem aqui em Portugal, é a economia azul, é a inovação na área do oceano. Então, espaço tem, aos poucos tem. Eu trabalho numa instituição que está a contratar pessoas, não estagiários, mas pessoas formadas, e que tem dificuldade em encontrar portugueses. Eles têm tido dificuldades. Eu sou brasileiro, estou lá, mas tem também um outro brasileiro que está no Rio, está esperando ainda o visto de trabalho, porque agora o consulado está fechado e deu esse entrave, mas eles estão tendo constantemente editais no site deles, e às vezes as vagas não são preenchidas, estão tendo dificuldade de preencher as vagas, porque aqui não há tantos cursos assim de ciência do mar como há aí no Brasil, né? Aqui nós temos só 3 cursos na área, então... e outra, o português ele se forma e sai, né? Ele sai para a Alemanha, para a Holanda, ele já está 20 anos aqui estudando, ele prefere ir para a Holanda e ganhar um salário maior, ainda que perdendo um pouco de qualidade de vida. Então, acaba que as empresas, as instituições portuguesas têm um pouco de dificuldade de atrair as pessoas. Pedro, nossa, cara, a tua visão aí do país e a tua visão, olhando para o Brasil aí, foi de extrema importância, cara. Eu acho que isso mostra, né, realmente a abertura, né, que a gente tem aí nesse mercado, a abertura na área da oceanografia. E, claro, você, em Portugal, trabalhando na área, a Marina, trabalhando na área, como, né, a mulher na oceanografia, a Carol aí, abrindo caminhos, né, trabalhando com excelência, trabalhando sério, dentro dos projetos que vocês estão, só tende a realmente facilitar, eu posso dizer assim, a entrada de novos profissionais advindos aqui da oceanografia da Univale, aqui do Brasil. Até eu gostaria de comentar que está para sair um edital para egressos, né, de oceanografia, para fazer dupla titulação em Alicante, ou seja, então já o egresso da oceanografia da Univale já se formou, e ele pode voltar para a Univale, ficar um ano em Alicante e ter o diploma lá de Ciências do Mar de Alicante. Então, há oportunidade de quem já se formou ter esse novo diploma aí com relação a isso. Eu quero só comentar, né, a gente já está estourando o prazo, a conversa está muito boa, estou gostando muito da conversa, estou vendo que tem muitos comentários positivos aí, o pessoal está gostando bastante, professores emocionados aí, orgulhosos, né, como eu, e falando disso, né, a gente sabe que tu comentou bem, Pedro, nós temos ano que vem a década dos oceanos e o investimento, ou praticamente todos os setores estão voltados aí para essa economia azul, vão estar voltados para isso. A ONU já tem trabalhado pelo menos já há 5 anos atrás aí, né, antes de 2021, para que realmente a gente tenha todo esse esforço concentrado nessa década, e a partir daí tenha produtos, né, e resultados aí de grande sucesso aí com relação à conservação, preservação, tecnologias, para que se consiga aí ter, quem sabe aí, uma melhora nas condições ambientais, né,
desses ecossistemas marinhos. Então, assim, eu acho que o oceanógrafo ele está aí com a faca e o queijo na mão, basta realmente ter proatividade, ter, né, toda essa garra que a gente tem na oceanografia, que a gente sabe que é uma profissão. O curso já tu falou, né? Já é difícil, um pouco difícil, é amplo, é completo, e eu acho que esse perfil que a gente tem de estudante, né, de buscar, de sempre estar querendo estar na frente, sempre estar querendo fazer estágios diferentes, sempre estar buscando novidades, sempre estar à frente, eu acho que a oceanografia vai ter uma contribuição enorme nessa década dos oceanos. E aqui, realmente, na Univale, a gente vai fazer de tudo aí que estiver ao nosso alcance para tentar contribuir o máximo possível, né, nesses próximos 10 anos. Eu não vi aqui, eu vou só dar uma olhada aqui, ver se tem alguma pergunta aqui. Acredito que não, o pessoal está elogiando bastante, né? Eu queria só finalizar essa nossa conversa, já passou do horário, deixar cada um deixar uma mensagem aí de incentivo, né, à oceanografia, de incentivo a quem quer fazer a oceanografia, de incentivo a quem está fazendo a oceanografia, quem é o estudante da oceanografia aí. Gostaria de finalizar aí com vocês, deixando cada um uma mensagem, começando pela Carol aí, Marina e Pedro. Bom, acho que talvez a mensagem principal que eu gostaria de deixar é para que sempre vocês acreditem nos sonhos de vocês e que não tenha limites, né, para sonhar, e uma vez que a gente se conecta com esse sonho, que vira nosso propósito de vida, as coisas acontecem, digamos, nada cai do céu, né, a gente tem que ter bastante esforço, bastante dedicação, são muitas dúvidas, muitas inseguranças no caminho, muitas dificuldades, com certeza, mas esse sonho sempre ele é maior e nos motiva a seguir, né, então sempre tá conectado aí com esse sonho, que o resto a gente dá um jeito de fazer acontecer. É isso. Márcio, tá mudo o teu som. Opa, obrigado. Marina, caiu um pouco, caiu, mas voltou, né? Caiu, voltei. Pode falar. Eu não estava ouvindo a tua pergunta, não sei o que tu falou por último. Isso, Marina, é só deixar uma mensagem aí para quem vai fazer oceanografia ou quem está fazendo aí, né? Uma mensagem de quem teve essa experiência, né? E continua na área, né? Para que a gente finalizar a nossa conversa aqui. Ah, beleza. Só dando um toque em relação aos estágios, no IAPM, que é o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, eles aceitavam estagiários na época que eu trabalhei lá, e tinha inclusive um alojamento para estagiários, era um trabalho bem interessante. Então, vale a pena pesquisar quem tiver interesse. Tinha várias as áreas, tanto biológica, física, geológica, várias bem interessantes. E o alojamento é bom também, dentro do quartel, mas o lugar é paradisíaco, né? É lindo lá, né? Só de viver lá você já aprende muita coisa. Vale muito. Agradeço o convite, né? Acho que quem está cursando oceanografia ou pretende cursar, vale muito, assim, interagir em todas as áreas, fazer estágio na área de geológica, de biológica, física, química, também, que é super interessante, né? E se inteirar ao máximo de tudo para ter bastante conteúdo, bastante uma carga grande para levar para a profissão, né? Que a oceanografia é isso, é a interação de todas essas áreas, e quanto mais você conseguir assimilar de tudo isso, mais você vai conseguir raciocinar como oceanógrafo e aprender mais sempre, né? Você está sempre aprendendo, é um curso impressionante, porque sempre aparecem coisas novas, você está sempre tendo que se atualizar, sempre tendo que pensar e lidar com pensamentos diferentes e refletir, raciocinar. Eu acho que é muito isso, assim. E muito que a Carol falou também de você sentir qual área que você quer, né? Do que o Pedro falou também de você experimentar e ver se é realmente o que você quer.
Então, eu acho que é por aí. Agradeço bastante, fiquei bem feliz de ter participado com vocês aí. E é isso. Abraço a todos. Aí, Pedro, uma mensagem aí para o pessoal. Bom, as meninas já falaram quase tudo que eu estava pensando aqui, mas é um pouco por aí, né? Eu acho que a época da universidade, ela não é só um momento de conhecer o que você gosta na oceanografia, é um momento de se autodescobrir também, o que você gosta de vida, né? Porque a oceanografia te dá um tempinho a mais, eu diria, para isso, justamente por ter esse leque grande de conhecimentos, de opções, e pelo mercado ser tão diversificado, né? Envolver as ONGs, envolver o setor público, envolver o setor privado, ser uma profissão completamente global, né? A gente tem 2/3 da população mundial vivendo nos litorais, então é uma questão global, você tem espaço no mundo inteiro para trabalhar, literalmente. Então você não tem limites, nem de área, nem de geográficos. É preciso passar por esse processo de autoconhecimento. Se você quer, enfim, trabalhar e ganhar dinheiro, é um caminho. Se você quer ter um papel na sociedade, é outro. Se você quer fazer um trabalho de ponta e realmente ter um efeito num determinado local, é um outro caminho. Agora, as possibilidades, e também os seus gostos pessoais, né? Eu acho que isso ficou bem claro aqui, né? Especialmente a trajetória da Marina, eu acho bem claro nesse sentido. Ela foi lá e fez o que ela realmente gosta. Eu tenho certeza que ela, cada vez que ela está na mar e está vendo um nascer de sol, um pôr de sol fantástico, ela pensa e tem certeza que não se arrepende de nenhuma decisão dela, tem certeza que ela pensa que está no caminho certo. E assim como com a Carol, que foi lá e começou um projeto absolutamente do zero e construiu o que vocês viram aí, né? Uma coisa fantástica do zero. Então, realmente não tem limites. E a gente pode vir para fora, a gente pode ficar no Brasil, a gente pode fazer o que for, mas passa por esse processo de autoconhecimento, do que você quer para a tua vida, de onde tu se sente confortável, se você quer, né, ter horário fixo, quer trabalhar no mar, quer trabalhar em terra, as possibilidades vão aparecer, isso aí não tenha dúvida. Se você encontrar aquilo, o caminho realmente é de autoconhecimento. Se você encontrar aquilo que você gosta, depois fazer isso virar realidade, é um passo bem mais curto e bem mais fácil. Eu acho que é por aí. Márcio, obrigado aí também pelo convite e boa sorte para os que estão entrando agora. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês. Eu acho que a pandemia veio realmente a nos acrescentar. Eu acho que se não tivesse pandemia, a gente não conseguiria estar aqui hoje, em Portugal, em Rio Grande do Sul, Carol, e no Rio de Janeiro, né, Marina? E nós aqui em Itajaí. Então, possivelmente ia ser muito mais difícil acontecer isso, né? E eu acho que as dificuldades realmente do que a gente está passando mostrou que nós podemos agir e fazer mais, fazer diferente. Eu acho que isso, pelo menos na minha cabeça, sempre tem, né, essa questão de dificuldade e uma oportunidade para fazer uma coisa nova. E vocês aí estão sendo os pioneiros aí da live da oceanografia, a live da profissão oceanógrafo, e eu tenho muito orgulho. Tenho escutado vocês aqui falando, os professores estão emocionados e orgulhosos aí por vocês estarem aqui. Faz tempo, né? A gente está num momento de isolamento e conversar com alguém, às vezes é bem difícil, né? E agora, sim, eu me sinto um pouquinho mais até aliviado e mais tranquilo por ver vocês aí. A Carol já conhecia bem, a Marina me lembrava, o Pedro me lembrava, assim, lá da faculdade, e agora, assim, tendo mais intimidade com vocês, assim, mais proximidade, eu fico muito mais feliz. Eu acho que os professores também estão, assim, motivados, e os alunos também que estão assistindo estão motivados aí para continuar a oceanografia e ter aí um futuro brilhante, né, gente? Então, quero agradecer a presença de todos que estão assistindo, agradecer novamente a presença de vocês,
E qualquer coisa que vocês precisarem, mandem e-mail. Quem está assistindo, quiser mandar dúvida pós-live, oceanografiaunivale.br. E se vocês precisarem aqui da Univale, da Oceanografia, pode contar com a gente, tá, gente? Um abraço para todo mundo aí e nos encontramos nesses mares aí, ok? Um abraço, galera. Obrigada, gente. Valeu, um abraço. Obrigado aí. Tchau, tchau. 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 Tá bom.